Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros, irmãos e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta-feira, 7 de novembro deste ano 2025. Temos como tema Identificando o Fim do Tempo. Este foi o estudo bíblico que ele pregou 10 de julho de 2016, na cidade de Guatemala, e na sexta-feira passada estivemos vendo a introdução, que foi a sexta-feira, 8 de julho de 2016, e hoje estaremos vendo o estudo bíblico do domingo com o mesmo tema, Identificando o Fim do Tempo. Para isso, vamos ler uma porção nas Escrituras, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículo 1 em diante, onde nos diz: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestades, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Identificando o fim do tempo. Podem assentar, por favor. Na mensagem O Único Alimento para as Ovelhas, que foi pregado 12 de fevereiro de 1999 no Equador, nos diz assim: Agora, se o reverendo William Branham ou o irmão Branham, quando o anjo disse a ele que ia percorrer o mundo e ia orar até por reis, eles, sendo homens simples, riam dele. Como vai ser, dizendo que com a mensagem do Evangelho do Reino será estremecido o mundo sob essa manifestação do Espírito de Deus, essa manifestação prometida para esse tempo final? Agora vejam, se lá riram, se zombaram dele, quanto mais neste tempo. E alguns que falaram também, mas esse aí não sabe nem para onde vai, como falaram no tempo de Moisés. Ficamos dando volta e não sabe nos guiar. Mas veja, não é o que Moisés, o que aparentava ali. Moisés, o véu de carne, aparentava que não sabia o que estava fazendo. Mas esse é o detalhe, que muitos tropeçam com o véu de carne. Acreditam que estão e que fazem tanto tempo na mensagem ou têm anos de experiência. Isso para eles, que isso é maior do que esse homem que... Eles pensam que são melhor do que esse homem, que eles creem que é enviado por Deus. O que aconteceu com Datã, Birão e Corá? E o próprio Arão e a própria Miriam tentaram passar por cima de Moisés. Mas tem que estar consciente que não é o homem, é o que está no homem. E mesmo que tenha coisa que aparentemente seja visto como que não sabe o que está fazendo. E aí é onde muitos tropeçam. E isso nós temos que ter sempre bem claro e não tentar ir por cima, passar por cima do instrumento do véu de carne, do mensageiro que Deus está usando para realizar sua obra nesse tempo final. Assim também aconteceu em outros tempos. Agora continua dizendo, isto será assim porque é uma manifestação em adoção, é sob a adoção de um ministério. Agora recordem que uma coisa é a adoção de um ministério, do ministério que esse instrumento tem, e outra coisa é a adoção do instrumento, e outra coisa é a transformação do instrumento. É sob a adoção de um ministério, do ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo, para que possa vir a adoção de todos os filhos e filhas de Deus.
No livro de Citas, na página 29, ele nos diz assim, no parágrafo 245, vejam, diz assim: eu creio que virá outro estremecimento mundial. Outra coisa, todas as coisas que eu lhes disse é a verdade. E no dia do julgamento, eu os encontrarei lá com a mesma história. Em um estremecimento mundial, uma seta para a direita e uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. No dia do julgamento, eu os encontrarei lá com a mesma história. É tão certo como estou de pé aqui. Agora, eu estou certo que todos vocês podem ver o que é. É uma vinda de uma unção maior e mais profunda do Espírito Santo. Em cima ele escreveu: vem outro estremecimento mundial. E aí embaixo, nessa página 29, nesse parágrafo embaixo, ele escreveu: a unção. Vejam também nessa mesma página 29, no parágrafo 249, diz assim: eu creio que a Igreja do Deus Vivente está se movendo agora em uma esfera que vai sacudir o mundo inteiro. Aqui na 29 embaixo escreveu: o sacudimento mundial, ou a chacoalhada mundial. Vai acontecer em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça nessa reunião. Eu estou querendo que aconteça agora. Porque ele desejava essa terceira etapa na sua manifestação final, que ele fosse o instrumento. E ele desejava ir a Israel para converter o povo hebreu. Ele desejava o cumprimento da visão da carpa. E tentou uma forma para fazer, e até mesmo disse: eu vou colocar ali dentro a minha esposa no quartinho e eu vou entrar, vou levar ela ou duas mulheres para ver o que acontece. Agora diz assim: eu estou querendo que aconteça agora, que a unção golpeie a igreja inteira do Deus Vivente e ela fique de pé como um grande exército marchando. Os enfermos serão curados por uma palavra, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão e o poder de Deus estremecerá o mundo com a igreja do Deus Vivente. Estamos no processo disto agora. Eu creio que breve virá acontecer. Aí do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. E em cima escreveu: fala a palavra. E escreveu também a visão da capa. E escreveu a ressurreição. E continua dizendo: recordem somente, assim como lhes falei do discernimento, segurando a mão, e o segredo dos corações, como essas coisas foram cumprindo cada vez. E assim está acontecendo de igual forma. Assim tem acontecido da mesma forma, da forma que foi dito que seria. E está exatamente com as Escrituras. Assim como foi provado a vocês conhecer o segredo do coração, como Jesus olhou sobre a multidão e discerniu, pôde falar que as pessoas tocaram suas vestes, etc. E como foi que a chuva tardia e chuva temporã e tardia estariam juntas. Embaixo escreveu: chuva temporã e chuva tardia. Agora veja, em chuva temporã e em chuva tardia, aí é o Espírito Santo sendo derramado. A chuva temporã é a pregação do Evangelho da Graça e essa dispensação já fechou. Portanto, esse instrumento sabe e conhece, quando fala da dispensação da graça sob essa obra de redenção que o Senhor realizou em sua primeira vinda, e sabe o que é a chuva tardia, que é a segunda vinda do Senhor. Agora vejam, nas duas é derramado o Espírito Santo. Agora alguém poderá dizer como? Olha, vejam, em um escrito aqui, ele nos escreveu: a chuva temporã, o Espírito Santo sendo derramado. Agora recordem que tudo isso aconteceu no lugar santo. E escreveu: a chuva tardia, o Espírito Santo sendo derramado. Agora, onde é? E isso corresponde ao lugar santíssimo, que é a alma de cada crente, e é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor. Agora aqui continua dizendo onde paramos. Agora, isso é grande, e é um mistério
E é do mistério que o anjo que acompanhava o nosso irmão Branham disse a ele que não explicasse nada. Assim que eu creio que eu lhes expliquei demasiado a vocês. Vamos deixar quietinho. Agora vejam nesta mensagem, eventos modernos esclarecidos pela profecia, nos diz na página 35, diz assim: aqui ele é o mesmo hoje, que é o que foi naquele dia, porque ele é o mesmo ontem, hoje e por reticência. E se revelando hoje, mais do que ele fez antes daquele dia. Vem através do trigo e o talo e a cáscara, tudo já passou. Estamos no trigo novamente, vejam, estamos novamente no grão. Conhecido, vigiem como ele se revela a essa gente. Agora recordem como se o Messias, antes de fechar, ou seja, antes de terminar, antes de encerrar, antes do encerrar da palavra prometida da era. Observa. Ele apareceu a eles, aos reticência, de tal forma como ele disse que ele faria ao profeta. Observa, insensatos e tardo de coração para crer que tudo que os profetas escreveram que ele tinha que cumprir. Vigie-o. Ele refere, vigie, ele faz referência à palavra de Deus. Ele não veio a eles e disse diretamente, não me conheceis, eu sou o Messias que ressuscitei. Ele nunca falou isso. Vejam, ele somente lhes dá as Escrituras, como João fez, e o restante deles, vem? Eles tinham que captar por eles mesmos, eles tinham que julgar por eles mesmos. Agora, não durmam, julgue por você mesmo. Aí ele escreveu, hoje captar na ressurreição. E atrás ele escreveu, a palavra identifica o servo de Deus e não eles a si mesmo. Agora aqui continua dizendo onde paramos. Vejam, quando o irmão Branham viu na visão da capa, ele viu tudo o que estava acontecendo ali, não era o irmão Branham o que estava ministrando. Ele viu todos os milagres e todas as coisas, mas era outro o que estava dentro daquele quartinho pequeno. E se era outro que estava, pois era um instrumento que Deus vinha usando nesse tempo que ele foi transportado e viu tudo o que estava acontecendo, ou seja, viu uma atividade. Portanto, esse instrumento, esse ministério já vinha sendo engrandecido, ou seja, já vinha em uma trajetória gradativa, gradual. E se não era ele, quem era o que estava aí? Se os mensageiros que Deus enviou já se foram. Então tem que buscar quem é o que está vivo. Procurar quem está vivo no meio da igreja noiva nesse tempo final. E que tem um ministério sob capa. Tão simples assim. Continua dizendo, e a coluna de fogo foi a esse quartinho, e o irmão Branham estava olhando de longe ainda. Mas não se preocupem, depois também virá todos os anjos mensageiros. E vamos deixar isso aí quietinho, porque isso vai ser para quando for a adoção do segundo Filho de Deus que será adotado, porque o primeiro já foi adotado, nosso amado Senhor Jesus Cristo. E ele é o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho. E se o nosso irmão mais velho foi adotado, então todos os demais seremos adotados também. Agora vocês vejam tudo que envolve essa visão da capa, tudo que contém nessa visão da capa, que está sob o sétimo selo. Sob o mistério do sétimo selo está esta visão da capa. Portanto, somente o próprio sétimo selo é o que pode nos revelar esse mistério. Quem é que pode revelar o mistério do sétimo selo? Pois ele mesmo, o próprio sétimo selo, o mesmo Senhor em sua vinda. E sob o cumprimento do sétimo selo é que se cumprirá a visão da capa. Viram como tudo é simples? É simples. Agora recordem as palavras. E isso foi em 1999. Agora vejam aqui em 2017, em 13 de agosto, ali ele nos disse, quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, vejam, vários anos depois,
17, 18 anos depois, repetiu o mesmo que falou lá. Lá disse que somente o sétimo selo é o que pode nos revelar esse mistério. E que sob esse mistério, e é sob esse cumprimento do sétimo selo, que ele cumpriria a visão da capa. E agora aqui nos diz assim: quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral. E aí, ali me verão novamente. Os amo muito, que Deus os abençoe. Aí verão a ele também, porque recordem que o anjo e ele, o irmão Branham, em determinado momento desceram ali, ao quartinho de madeira. Portanto, aqui ele está nos dizendo que esse profeta mensageiro do sétimo selo, quando estivesse cumprindo isso, quando o povo visse essa manifestação aí, começaria trazendo a palavra, revelando a palavra, e diz que aí estariam vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Porque a vinda do Senhor é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Agora continua dizendo, quem vai cumprir a visão da capa? O sétimo selo, viram? Quem vai cumprir a visão da capa? O sétimo selo. E como nos dará a conhecer o mistério do sétimo selo? Não se preocupem, os 7 trovões do Apocalipse nos revelam esse mistério. E é a voz do anjo forte que desce do céu, de Cristo vindo com o livrinho aberto em sua mão. Agora vejam na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Aí diz assim, página 16, vejam. Observa, quando Jesus criou pão, ele pegou um pedaço de pão e criou pão do que já tinha sido pão. Quando ele criou peixes, ele pegou um peixe que primeiro já tinha sido criado o peixe, e daquele peixe ele fez outro peixe. Isso é certo. Ele pegou água, que potencialmente se tornou vinho, e fez vinho daquilo. Isso é certo. Mas em nosso meio, vimos ele, nesses últimos dias, criar coisas sem nenhuma base ali. Isso é certo. Para criar um esquilo onde não tem esquilo, do lado esquerdo ele escreveu, a divindade criou esquilo hoje. Agora, recordem que esquilo é a palavra, representa a palavra. Onde não tinha palavra, vejam, aí é dado essa revelação dos 7 trovões, onde não existia, não estava. Correto. Ele permanece Deus. Ele é tanto a divindade hoje como foi antes e sempre foi, e será para sempre. Ele ainda é Deus. E desafio os corações a crê-lo. Maiores coisas que esta vocês, reticência. Sem nada para pegar e a partir disto falar. E assim será. Aí ele escreveu do lado direito, pães e peixes. Agora observa, vemos que a sua reticência, ele identificou as obras que ele fez, identificaram que ele era a divindade, demonstrou que era ele. Porque ele disse, se eu não fizer as obras do meu Pai, então não criais em mim. Agora vejam isso, aqui ele escreveu assim, atrás. Tem um escrito que ele nos deixou, e diz assim, a divindade ontem e hoje em carne. A divindade é identificada pelas suas obras. Multiplicou pães e peixes ontem e hoje criou esquilos. Agora, isso é o que o sétimo selo estaria realizando neste tempo final. E aí é onde o identificaremos, no fim do tempo. E continua dizendo, agora vimos os tipos e modelos e ainda estamos vivendo em um tempo que Cristo ainda está no trono de intercessão, mas breve sairá. E então, tudo que foi tipo e figura se tornará uma realidade. E daí por diante, as coisas mudarão muitíssimo a favor de todos vocês e também a meu favor e de toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lhes farei assim, com atenção e detidamente, com cuidado, porque essas são as coisas que estão envolvidas no que Deus disse ao irmão Branham que não falasse nada a ninguém. Por isso que com o que já temos escutado é o suficiente para estarmos conscientes de que estamos muito perto da adoção de todos os filhos e filhas de Deus.
e de que haverá um ministério adotado. E por meio desta manifestação, através deste ministério, Jesus Cristo, anjo do pacto, Deus, estremecerá esse mundo como nunca antes foi estremecido. E na página 157 do livro de Citas, parágrafo 1407, nos diz assim. Aqui nos diz da seguinte maneira, diz: estou somente edificando. A hora está próxima à mão quando vocês verão algo acontecer, quando algo vai tomar lugar. E todo esse estremecimento, todo esse fundamento aqui, foi colocando somente uma base para uma mensagem curta e rápida que estremecerá a nação inteira. Pois eu tenho estado atacando mulheres, somente aqui eu tenho colocando algo para que vocês possam golpear em volta da cabeça com isso. Aqui no parágrafo esquerdo ele escreveu Evangelho do Reino e em cima escreveu a base para uma mensagem curta virá e estremecerá a nação. Vejam também na página 28, nos disse também, melhor, página 2. Parágrafo 8 diz assim: ainda estamos do lado vitorioso, e é porque estamos em Cristo. E na verdade, isso não foi dito ainda porque está em sua infância. Observe quando sair fora no seu campo grande lá. Será um tempo em que esse velho mundo terá que receber uma sacudida, como nunca teve antes em todos os seus dias. As coisas grandes estão na frente. Nós somente não podemos fazer as que vêm acontecer, somente esperar. Assim como Deus as ensina. Na página 48 também. Aí nos fala disto, página 48. Parágrafo 4:14 diz assim: tem um grande estremecimento entre os eleitos, uma coisa poderosa que está acontecendo, mas o mundo não sabe nada disto. E da mesma forma, esse evangelho grande nesse dia, o evangelho está estremecendo, porém o remanescente, isso é correto, os preparando. E olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era a voz de uma trombeta. Do lado esquerdo ele escreveu, porta, Cristo. A voz era a mesma voz que andou nos 7 castiçais de ouro, a mesma voz. Agora, depois que ele ensinou todo o mistério desses 7 castiçais de ouro, detendo as 7 estrelas, e com a peruca branca colocada, e etc., e pés como bronze e olhos como fogo, os símbolos, então ouviu a mesma voz, observa, falando do céu. E aí desenhou uma pedra angular e as eras, e uma seta para a pedra angular, e escreveu céus. E em cima escreveu um grande estremecimento. E vejam, na 49, aqui também nos fala disto, parágrafo 422. Ele disse, agora não esqueçam isso, que Deus prometeu grandes estremecimentos e grandes obras. Agora escreva isso na anotação de vocês, onde vocês estão escrevendo, que aquilo que o homem chama grande e poderoso, Deus chama tonteria. E o que o homem chama tonteria, Deus chama grande. Não esqueçam disto. Não esqueçam disto. Isso ajudará você ao longo dos anos que vêm. Porque procuramos algo maior o tempo todo e estamos recebendo o maior o tempo todo. Porém, as pessoas do mundo não sabem. E recordem que o mundo está no maior estremecimento que jamais tem tido. Agora mesmo, a igreja do mundo. Em cima ele escreveu do lado esquerdo. O maior estremecimento. Agora continua dizendo aqui onde paramos. Da mensagem, o único alimento para as ovelhas. Continua dizendo. O irmão Branham disse que nem sequer colocar a mão em cima das pessoas para orar por elas. Ele disse, agora oramos pelas pessoas, mas naquele tempo nem orará pelas pessoas, mas sim falará a palavra e dará ordem. Será dando ordem e não orando, mas dando ordem, ordenando. São duas coisas muito diferentes. E vejam isso na página 38, aqui do livro de Citas, nos diz assim,
parágrafo 315 diz assim: toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando um lugar onde a enfermidade será levanta-te, e será deste jeito: os cegos receberão sua vista, os surdos e mudos, nós oramos por eles agora, mas então você mandará. Não disse, esses sinais seguirão os que creem, orarão pelos enfermos, ele disse, expulsarão demônios, eu farei, eles farão. Se disseres a esta montanha, não se eu digo, mas se tu disseres a esta montanha, se mova, mova-te e não duvidares em seu coração, o que precisamos é adoção. Em cima ele escreveu a transformação. E embaixo escreveu, a adoção é igual, é o que necessitamos. Você amadurecerá. Corrijo. Você mandará. Em cima escreveu, no topo do monte, a manifestação dos filhos de Deus. Agora aqui continua dizendo, como Jesus disse à tempestade. Jesus não disse quando estava lá na tempestade, no barco dos seus discípulos, e ele caminhando sobre o mar. Ele não falou assim, meu Pai, salva, salva, os discípulos estão morrendo, perecendo. Jesus deu ordem à tempestade. Tem duas ocasiões que teve duas tempestades. E vocês vejam, Jesus calmou a tempestade. Ele não começou a orar para que a tempestade calmasse. Ele deu ordem à tempestade. Como também o reverendo William Branham mostrou, sendo ordenado por Deus para colocar em tipo e figura, o que ele fará nesse tempo final, na adoção. Porque nesse tempo final é onde estamos vendo e estamos identificando o fim do tempo. Como? Com a manifestação do sétimo selo, que está cumprindo tudo o que foi prometido e tudo o que foi visto nesta visão da grande carpa catedral. Vamos ficar de pé, nos colocar de pé, e assim vamos deixar com esse tema, identificando o fim do tempo, ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.